Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do Bitcoin, Ethereum e altcoins aqui no meu canal. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre uma potencial correção que o Bitcoin pode fazer durante o final de semana, mas que eu vejo como uma correção de oportunidade. Só que antes disso, vamos analisar a CKB, que foi uma das moedas que vocês solicitaram no último vídeo. Lembrando que eu vou sempre olhar os comentários de vocês do vídeo anterior, quais altcoins vocês solicitaram, e vou trazer aqui uma análise dessa altcoin. Então, vou olhar para a CKB, que foi uma análise solicitada pelo Sérgio. A CKB disparou aí essa semana, né, com uma valorização bastante exponencial, subindo 125% de forma repentina, saindo lá do fundo dos 416 centavos de dólares, né, 0,0416, subindo ali para a faixa do 0,0, passando aí 2 zeros à frente do nível que estava antes, né? Então, se a gente traçar uma Fibonacci nesse movimento, ou seja, da máxima histórica até a mínima, nós temos aí essa CKB indo buscar a região de 0,68, que é justamente a região que sinaliza para a gente a reversão na tendência de baixa desse nível, o rompimento desse nível, né? E aí já aproveito para fazer um disclaimer, né? Essa possibilidade que a gente pode, essa movimentação que a gente pode ver acontecendo, né? Nas altcoins, porque a maioria das altcoins nem foram buscar o ponto de reversão de tendência, enquanto o Bitcoin já reverteu a tendência vindo da sua máxima até o fundo formado em 15.500 dólares. Então, CKB ilustra muito bem o que pode acontecer na maioria das altcoins aí. Então, essa é uma moeda que tem pouco volume e por isso que ela fez essa movimentação aqui, um baita pump, tá? E aí já alerta o seguinte, da mesma forma que ela subiu muito, ela também tende a corrigir, a retrair muito, né? Hoje, por exemplo, ela já faz uma queda de 20%, né? Então, muito cuidado ao se expor depois de uma valorização exponencial como essa. Se vocês estão atentos aí a uma oportunidade, eu compraria fracionado e eu investiria nesse ativo apenas aquele capital que eu estou disposto a ver sangrar, tá? E aí os níveis de suportes que ela pode retestar em um contexto de retração de FIBO com confluências em médias, sinalizei no gráfico para vocês com as linhas amarelas, ok? Então nós temos aí 3 regiões interessantes para pensar em compras fracionadas em CKB, caso elas venham fazer esse processo de correção. Porque daí ela pode retrair aqui, vai formar um fundo ascendente nessa região, com uma movimentação parecida com essa, aí tende a ficar consolidando por aqui, para depois fazer um movimento de impulso para ir lá próximo à sua máxima histórica, né? Então ela tem uma boa relação risco-retorno para o longo prazo, porém somente depois da correção desse movimento, agora que ela teve um despertar aí depois de meses consolidado, né, sem volume, né? Agora a gente viu aí 2 semanas com volume considerável. Então agora entrando no âmbito da análise do Bitcoin, lembrando sempre de vocês não esquecerem de deixar aquele like, de se inscrever no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Ó, então, Bitcoin no gráfico diário ainda se consolida na mesma região, né, de ontem para hoje. Esse é o segundo dia trabalhando no mesmo patamar, região de 51 mil, 52 mil dólares. E quando a gente passa para o gráfico intradiário, nós vemos que o Bitcoin de ontem para hoje veio buscar o primeiro nível de suporte que eu deixei marcado para vocês, a região de 51.700, né? Então ele bateu aqui diversas vezes de ontem para hoje e agora já começa a reagir levemente, de uma forma levemente positiva, né? Quando a gente olha para o gráfico de 1 hora, observe que a gente já começa a ver sinais do quê? De lateralização, né? Que é um comportamento, né? Que geralmente o Bitcoin costuma fazer depois de um movimento expressivo. Ó, veja só, movimento expressivo, lateralização. Daí ele busca liquidez embaixo para só depois voltar a subir. Vamos ver isso repetindo em outros momentos. Ó, movimento de alta, lateralização. Aí aqui teve uma leve busca de liquidez e voltou a subir. Então esse é um comportamento do Bitcoin e isso que justifica ali o que eu coloquei para vocês na capa, né? Que a gente pode estar vendo um viés negativo no curto prazo, uma queda do Bitcoin no curto prazo, trazendo que essa indicação pode trazer queda para o Bitcoin e as altcoins, só que na minha visão isso vai ser uma correção de oportunidade. Oportunidade para você que fez uma parcial e quer voltar a ficar comprado, para você que ficou de fora desse movimento de alta e quer se posicionar, para você que está de olho em altcoins e está vendo as altcoins esticado e quer se posicionar em altcoins. Então vai ter aí oportunidades, tá? Então basicamente o que eu vou fazer na análise do Bitcoin hoje, eu vou ajustar os pontos de gatilho. Por quê? Porque as médias, os níveis que a gente vai monitorando continuaram a subir, né?
Então, ó, vou tirar esse primeiro nível. Essa região continua sendo suporte, tá, pessoal? Mas eu vou tirar. Vou subir o ponto gatilho para baixo da nossa referência, que é a média de 21 períodos. E aí eu vou para o tempo gráfico diário e vou colocar aqui os níveis de suportes, tá? Mais relevante nas médias. De novo, 21 períodos no gráfico diário. Níveis interessantíssimos para pensar em compras fracionadas maiores. Vou subir esse um pouco mais para ter uma confluência com a média de 100 no 4 horas. E vou traçar uma retração nessa última pernada de alta agora, que a gente já tem um pouco mais de sinalização de topo. Então, vou manter esse ponto, né, de suporte aqui, ó, em 0,5 na casa dos 50.500 dólares, né? Ou seja, vou ajustar aqui um pouquinho mais também esse, para os 50 mil para casar com 0,68. Então, nós temos o Bitcoin trabalhando em um suporte agora, né? E aí ele tem o suporte da média de 21 períodos. Só que caso ele não segure aqui nessa média de 21 períodos em 4 horas, que é os 51 mil dólares agora, nós temos esse gatilho aqui, que vai ser a confirmação dessa correção mais forte até o próximo suporte de curto prazo, que é os 50.500, e essa correção pode se estender, né, lá nos 50 e depois 47.500 dólares, né? Então, isso pode estar acontecendo no decorrer do final de semana. Então, por isso, esse alerta, porque o preço pode vir no sábado por aqui, dar uma consolidada, fazer a confirmação de rompimento e depois puxar para baixo, né? Começar a semana ali puxando esse processo de correção, né? Só que isso vai ser uma baita oportunidade, né? E seria uma tendência natural também, nada só sobe o preço, vem subindo bastante calo, distante das médias aqui, então seria uma correção natural e saudável de mercado, ok? Então, muita atenção. Só que é o que eu venho mencionando para vocês, já tem aí acho que 2 semanas, que é o seguinte, não se deve apostar contra a movimentação de alta do Bitcoin, né? Então, quem ficou esperando correção até agora não se posicionou. Por isso que é importante vocês fracionarem as entradas, né? Então, eu de fato só espero correção, ainda enxergo a possibilidade do Bitcoin continuar subindo até esses alvos que eu já marquei, que é os 53 mil dólares e até 56, continuo vendo essa possibilidade, né? Vendo isso como uma maior probabilidade de acontecer, enquanto o preço não perder esse ponto gatilho aqui. Então, esse meu viés só muda com essa confirmação de rompimento no 4 horas e no diário desse nível. E para fechar, falando sobre Ethereum, o Ethereum também veio buscar o primeiro nível de suporte que eu deixei marcado, chegou até baixo, agora volta um pouco acima, e eu vou também ajustar o ponto gatilho para Ethereum, né? Vamos ajustar aqui também suportes para Ethereum, porque ela pode também fazer retração desse movimento a partir da confirmação de rompimento do ponto gatilho. Então, a gente tem uma região interessante para Ethereum na casa dos 2.600 dólares, só que eu só vejo uma maior probabilidade disso acontecer se o preço perder os 2.700. Enquanto isso não acontecer, ele já testou o primeiro nível e a gente pode estar vendo o preço indo lá no alvo final, que eu venho trabalhando com vocês há algumas semanas, que é os 3 mil dólares, tá? Então ainda tem uma maior probabilidade da Ethereum buscar esses 3 mil dólares. Então muita atenção aí, Bitcoin ainda segue na sua tendência, esse sim pode ser um final de semana de correção, o Bitcoin está fraquejando no curtíssimo prazo, começando uma lateralização, já começam a ver sinais de pressão vendedora, candles vendedores muito mais fortes do que os candles compradores, e olhando para o passado, buscando entender o que pode acontecer, essa é uma sinalização de uma iminente correção aí do preço, ok? Qualquer dúvida sobre essa análise, estou sempre à disposição aí nos comentários. Vejo vocês em um próximo vídeo.